Alunos de FPA Campus Cametá, aula 2, vídeo 3, e a gente vai encerrar nesse vídeo essa aula 2 com um tema chamado de solvatação de íons. Exatamente, solvatação de íons. Pega aí tua caneta, pega o teu caderno e anota solvatação de íons aqui, Química com o professor Diego. Então, o que é que eu quero te dizer com solvatação de íons? O que é esse processo? Imaginemos aqui um soluto bem conhecido, o sal de cozinha. Como tu bem sabes, a constituição do sal de cozinha, ela se dá através de átomos de sódio e cloro que estão presos, quando este está no estado sólido, em um retículo cristalino, que é essa estrutura muito bem organizada aqui. Eu já te apresentei no primeiro ano a ideia de cristalinidade para compostos iônicos, por exemplo. Então, eu tenho aqui o sódio com a sua respectiva carga positiva e o cloro com a sua carga negativa, uma vez que ambos formam um composto iônico, íons, presença de cargas efetivas. O sódio nesse conjunto é necessariamente positivo e o cloro nesse conjunto é necessariamente negativo. Então eu tenho aqui a presença de um retículo cristalino que, no caso dessa mistura, dessa solução, vai fazer o papel de soluto e, claro, evidente, se é o cloreto de sódio, a fórmula química é NaCl. Tranquilo? Eu vou submeter o cloreto de sódio a uma quantidade de água. E aí eu quero que tu preste atenção que aqui eu desenhei 4 moléculas de água. Como não tem legenda no quadro, para que eu pudesse aproveitar ao máximo a imagem, esse átomo é o átomo de oxigênio da água e esses dois outros átomos pintados são os átomos de hidrogênio. Então eu vou te fazer uma pergunta. No cloreto de sódio, qual é a carga do sódio? Pode colar, pode colar. A carga do sódio é positiva. E do cloro? Negativa. Eu não titubeio na hora de falar, eu não tenho nem dúvida na hora de falar. Agora eu vou te perguntar, na molécula de água, será que tem alguém positivo e alguém negativo? Não necessariamente. A molécula, como o nome já sugere, a molécula de água é formada através de ligações covalentes. Então são substâncias que compartilham elétrons. E por isso não há carga predominante como no sódio e no cloro, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. A molécula de água tem densidade de carga negativa para o oxigênio. Olha o termo. Densidade de carga positiva para os hidrogênios. Só que essa densidade de carga negativa do O e positiva do H, oxigênio e hidrogênio respectivamente, vai fazer com que haja ruptura desse retículo cristalino. E aí, olha só. Para quem ainda não compreendeu ou quem ainda não conseguiu enxergar o que está acontecendo no quadro, é o sal sendo misturado com água. Pura e simplesmente sal e água. Coisa que tu faz corriqueiramente na tua casa, né? Ou deveria fazer, né? Com mais frequência. Mas vamos lá. A partir do momento em que os cristais de cloreto de sódio são submetidos às moléculas de água, aqueles polos com densidade de cargas opostas vão se atrair e esse retículo vai ser rompido. Quer ver? Olha aqui o sódio, carga positiva. Vejam que quem está se aproximando do sódio é o oxigênio. O sódio é positivo e o oxigênio com densidade de carga negativa. Então, como tu bem sabe, eletrostaticamente, os opostos se atraem. Então, o sódio vai ser atraído pela densidade de carga negativa do oxigênio. Por isso que eu vejo aqui os átomos de oxigênio muito próximos ao átomo de sódio, ou do íon sódio. Ou seja, os átomos de oxigênio, com sua densidade de carga negativa, aproximaram-se tanto do átomo de sódio que eles foram responsáveis pela destruição desse retículo cristalino. Ei, o hidrogênio H, ele tem densidade de carga positiva. Então, olha esse átomo de
de cloro bem aqui, ó, ele também foi separado do sódio depois do rompimento do retículo cristalino. E quando ele se separa do sódio, quem se aproxima dele? O O, que é negativo, ou o H, que tem densidade de carga positiva? Professor, se o átomo de cloro, se o íon cloro ou cloreto é negativo, quem vai se aproximar dele na água são os átomos de hidrogênio, que não têm carga positiva, têm densidade de carga positiva. Então, professor, o que vem ser solvatação de íons? É exatamente essa separação das ligações químicas aqui, essa separação e essa aproximação do solvente a partir da sua densidade de carga, como é o caso da água. Então, essa separação que aconteceu entre o sódio e o cloro e essa aproximação das moléculas aqui de água, ó, esse processo é chamado de solvatação do soluto. E mais, o íon sódio está solvatado. O íon sódio está solvatado. Ele está cheio de moléculas de água no entorno por aproximação eletrostática oposta. O íon cloro está solvatado. O íon cloro está solvatado. Ele se separou do sódio e ele tem no seu entorno muitas moléculas de água que se aproximaram dele através do hidrogênio ou dos hidrogênios com densidade de carga positiva. Então, esse processo de solvatação é importantíssimo em química, no estudo de soluções, em biologia, por exemplo, na hora que a gente vai estudar bioquímica celular. Então, é importante que tu saiba que solvatação de íons vai ser a separação desses íons que até então formavam um retículo cristalino e agora estão solvatados. Além de separados, eles têm uma grande quantidade de solvente em seu entorno, promovendo essa separação. Ok? Até a próxima aula!